Para por um momento, de verdade. Eu não quero que você só escute esse vídeo. Eu quero que você preste atenção. Porque o que você vai ouvir agora pode parecer simples, mas se você realmente entender, pode mudar completamente a forma como você enxerga a sua própria vida. Agora me responde com honestidade, sem filtro, sem desculpa, sem tentar parecer melhor do que você realmente está sendo com você mesmo. Você está satisfeito com a vida que está vivendo hoje? Não a resposta automática. Não aquela que você daria para outra pessoa, mas a resposta real. Aquela que aparece quando você está sozinho, quando não tem ninguém olhando, quando você não precisa sustentar nenhuma imagem. Porque no fundo, você sabe. Existe uma diferença enorme entre a vida que você está vivendo e a vida que você poderia estar vivendo. E essa diferença não aconteceu do nada. Ela não surgiu de um único erro. Ela foi construída, dia após dia, escolha após escolha. Pequenas decisões, aparentemente insignificantes, mas que, ao longo do tempo, criaram exatamente o ponto onde você está agora. E talvez esse ponto não seja ruim o suficiente para te fazer mudar, mas também não seja bom o suficiente para te fazer se sentir realizado. E esse é o lugar mais perigoso que existe. Porque você não sofre o suficiente para reagir, mas também não vive o suficiente para se sentir completo. Você fica no meio, preso, estagnado, vivendo uma vida que não te destrói, mas também não te satisfaz. E aí você se distrai. Você ocupa a mente. Você evita pensar. Porque pensar nisso dói. Pensar nisso te obriga a encarar uma verdade que você evita todos os dias. A verdade de que você poderia estar melhor, mas não está. E isso incomoda. Mas ao invés de usar esse incômodo como combustível, você usa ele como motivo para fugir. Você abre o celular. Você procura entretenimento. Você se distrai. E o ciclo continua. Você sente, evita, esquece, repete. E o tempo vai passando. Sempre. Sem parar. Sem negociar com você. Sem esperar você decidir. E enquanto isso, sua vida vai sendo construída. Não pelos seus grandes planos, não pelos seus sonhos, mas pelos seus hábitos diários. Pelo que você faz todos os dias, mesmo quando não está pensando. E isso é o que define tudo. Porque não é o que você quer que determina sua vida. É o que você faz repetidamente. E aqui está uma verdade que pode incomodar, mas precisa ser dita. Você não está onde gostaria, porque ainda não fez o que precisava ser feito de forma consistente. Não é falta de informação. Não é falta de capacidade. Não é falta de oportunidade. É falta de consistência. E consistência não é algo que aparece quando você quer. Não é algo que depende de motivação. Consistência é construída. É repetição. É fazer o que precisa ser feito, mesmo quando você não quer. Principalmente quando você não quer. E esse é o ponto onde a maioria falha. Porque a maioria espera sentir vontade. Espera estar animado. Espera estar no clima. Mas a verdade é que você não vai estar. Na maioria dos dias, você não vai estar. E são exatamente nesses dias que tudo é decidido. Nos dias comuns. Nos dias em que você acorda sem energia. Nos dias em que você preferia fazer qualquer outra coisa. Nos dias em que ninguém está vendo. É nesses dias que você constrói a sua vida. Ou destrói. Porque cada vez que você escolhe o caminho fácil, você reforça um padrão. E cada vez que você reforça esse padrão, ele fica mais forte. E quanto mais forte ele fica, mais difícil se torna mudar. E isso acontece de forma silenciosa. Sem você perceber. Você vai se acostumando. Se acostumando com menos. Se acostumando com o básico. Se acostumando com o suficiente. E aos poucos, você vai reduzindo o seu padrão. Reduzindo suas expectativas. Reduzindo sua ambição. E quando percebe, já está vivendo uma versão muito menor da vida que poderia estar vivendo. E o mais perigoso é que isso parece normal. Porque você olha ao redor e vê outras pessoas vivendo da mesma forma. E isso te dá uma falsa sensação de que está tudo bem. Mas não está. Porque no fundo, você sabe. Sabe que poderia mais. Sabe que deveria mais. Sabe que está se sabotando.
E essa consciência não desaparece. Ela pode ser ignorada, pode ser abafada, mas não desaparece. Ela volta, sempre volta, principalmente nos momentos de silêncio. E talvez você já tenha sentido isso. Aquela sensação de estar atrasado, de estar ficando para trás, de não estar fazendo o que deveria. E isso não vem do nada. Isso vem das suas escolhas, das pequenas decisões que você toma todos os dias. Decisões que parecem insignificantes, mas não são. Porque são essas decisões que moldam sua identidade. E sua identidade define sua vida. Se você se comporta como alguém disciplinado, você se torna disciplinado. Se você se comporta como alguém procrastinador, você se torna procrastinador. E isso não acontece de uma vez. Acontece aos poucos, na repetição, na consistência. E é por isso que mudar é difícil. Porque você não está só mudando ações. Você está mudando quem você é. E isso exige esforço. Exige desconforto. Exige decisão. E decisão não é sentimento. Não é vontade. Não é motivação. Decisão é ação. É fazer mesmo quando você não quer. É continuar mesmo quando não vê resultado. É insistir mesmo quando parece que não está valendo a pena. E isso não é bonito. Não é inspirador. Não é confortável. Mas é real. E é o que funciona. Porque no final, a sua vida não é definida pelo que você sabe. É definida pelo que você faz. E o que você faz depende das decisões que você toma. E essas decisões acontecem todos os dias. O tempo todo. Em pequenas coisas. Levantar ou continuar na cama. Fazer ou adiar. Focar ou se distrair. E são essas pequenas decisões que constroem tudo. Então a pergunta não é o que você quer ser. A pergunta é o que você está fazendo para se tornar isso. Porque querer não muda nada. Desejar não muda nada. Planejar não muda nada. O que muda é agir. E agir exige sair do automático. Exige consciência. Exige intenção. E isso começa agora. Nesse momento. Na próxima decisão que você tomar. E talvez ela pareça pequena. Mas não é. Porque pequenas decisões, repetidas ao longo do tempo, criam resultados gigantes. E o contrário também é verdade. Pequenas decisões erradas, repetidas todos os dias, destroem qualquer potencial. E talvez seja isso que está acontecendo com você. Não um grande erro, mas vários pequenos erros acumulados. E isso pode ser corrigido, mas não com intenção, não com promessa, com ação consistente, repetida, diária. E isso muda tudo. Mas só muda se você fizer. Porque entender não muda nada. Saber não muda nada. O que muda é fazer. E fazer depende de você. Sempre dependeu. E sempre vai depender. Então agora, depois de tudo isso, existe uma única pergunta que realmente importa. Você vai continuar vivendo no automático, ou vai começar a viver com intenção? Você vai continuar desperdiçando seu tempo, ou vai começar a usar ele de verdade? Porque o tempo está passando. Agora. Nesse exato momento. E ele não vai parar. Ele não vai esperar você se decidir. Ele não vai te dar uma segunda chance para esse mesmo momento. Então decide. Agora. Mesmo que seja pequeno. Mas decide. E começa. Porque no final, não é sobre esse vídeo. É sobre o que você faz depois dele. E isso define tudo.